sacrifício de justiça, alegria e paz diante das circunstâncias. Oi, gente querida, que a graça, a paz do Senhor esteja sobre sua vida no dia de hoje. Eu realmente espero que você esteja bem. E antes de darmos início, continuidade aqui ao nosso estudo de Salmos, quero deixar mais uma vez um lembrete importante para vocês de ler a Bíblia toda durante todo o ano. Super importante estarmos em conexão com a palavra de Deus. Então, nós aconselhamos a comprar a Bíblia 365, que é a Bíblia que vai dividir a leitura da Bíblia durante todo o ano, sempre, diariamente, um capítulo do livro do Velho Testamento, um do Novo Testamento, um de Salmos e um de Provérbios. E além disso, você vai ler um salmo por dia, que é o capítulo referente a esse estudo diário que estamos fazendo, que vamos sempre enfatizar um trecho do capítulo lido através de um breve estudo da Bíblia por aqui. E lembre-se também dos estudos em Lagoinha Castelo, das plataformas digitais você pode acessar, como por exemplo a Escola Dominical aos domingos, 8h30 da manhã. Na segunda nós temos o lendo.com à tarde, à noite tem o Panorama Bíblico, tem terça-feira a cada 15 dias um culto de mulheres, na quarta tem o culto à tarde do Abapai, à noite o culto de águas profundas, na quinta-feira, na parte da tarde e à noite temos o estudo bíblico. Na sexta-feira tem o Legacy Team, a vigília toda segunda-feira, toda sexta-feira, segunda sexta-feira do mês. O sábado, o terceiro sábado do mês, nós temos o relógio de oração, o Legacy Jovem também. Então, para você estar sempre conectado, unido, em comunhão, acesse os horários do culto, veja os horários que você pode ir, estar presente para aprender cada vez mais da palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá, querido, agora ler o Salmo de número 4. Diz assim: ó Deus da minha justiça, responde-me quando clamo. Alivia minha alma, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó mortais, até quando convertereis minha glória em vexame? Até quando amareis o que é fútil e buscareis a mentira? Sabei que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor que me ouve quando clamo a Ele. Na vossa ira, não pequeis. Consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, faze resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste meu coração de mais alegria do que sentem os que têm cereal e vinho à vontade. Em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. Neste salmo, há uma mensagem muito interessante aqui. Vou começar pelo versículo 5, quando diz: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Os rituais do sistema sacrificial do Antigo Testamento apontavam para o supremo sacrifício do Messias no futuro, sacrifícios de justiça. Embora fossem ritualísticas, as ofertas de sangue tinham um profundo significado para o pecador, revelando, através do Cordeiro substitutivo, a justiça do Cordeiro de Deus sobre o arrependido. Por isso, o salmista apela aqui para que sejam feitos sacrifícios de justiça, ou seja, uma compreensão real do seu significado por um coração sincero. Em Salmo 51, 19, diz assim: então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o seu altar.
nesse versículo tem o mesmo sentido quando fala de sacrifícios de justiça. E neste Salmo 51 é onde há confissão de pecado e súplica por perdão. Então, essa compreensão real do sacrifício de justiça, onde há confissão de pecado e súplica por perdão, é o que o Senhor quer de nós. E Jesus foi o Cordeiro Santo que se sacrificou em justiça por nós, nos tornando justos nele, como ele o é. João Calvino vai dizer que Davi, quando totalmente privado do socorro terreno, ainda restava para ele socorro em Deus, que é a mesma coisa que se ele o tivesse chamado justificador de seu direito, ou seja, Deus justificador, o Deus da sua justiça. Então, o Senhor Jesus, ele é o Deus da nossa justiça. Ele se fez sacrifício de justiça em nosso lugar. E em Romanos 12, nós vemos no versículo 1 dizendo: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Para celebrarmos a Deus um coração sacrificado, ou seja, o que é o sacrifício de justiça? É a gente ter a real compreensão do seu significado, a real compreensão da confissão do pecado e da súplica por perdão. Então, para celebrarmos isso diante de Deus, nosso coração contrito e quebrantado, que a palavra de Deus diz que o Senhor não despreza, um coração limpo, puro, dando a Ele um culto racional, como está escrito em Romanos 12, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento e com o nosso caráter aprovado, podemos iniciar aqui de uma maneira bem simples. E eu vou dizer para vocês aqui 3 passos práticos que estão ao longo desse capítulo 4 que podem nos ajudar nessa compreensão nesse sentido. Primeiro, está lá no versículo 2 que diz: ó mortais, até quando convertereis minha glória em vexame? Até quando amareis o que é fútil e buscareis a mentira? Primeira coisa, nós precisamos analisar o nosso coração para saber se o nosso coração está dividido, ou seja, transformando todo o sucesso ou todos os nossos relacionamentos em ídolos. Ídolos é tudo aquilo, que nós consideramos mais importantes do que Deus na nossa vida. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida se torna um ídolo. Então, nós precisamos analisar o nosso coração, ver se o nosso coração está dividido e nos arrependermos. É a primeira coisa, é o arrependimento. Analisar o nosso coração e nos arrependermos. O segundo passo prático está lá no versículo 4, que diz assim: na vossa ira não pequeis, consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos. Ou seja, consultar o coração no travesseiro é sondar o seu coração para saber se ele está amargurado e perdoar. Então, a segunda coisa, sondar o coração e perdoar. Consultar o nosso coração, ver o que precisa de ser perdoado. E no versículo 6, o terceiro passo prático diz assim no versículo 6: muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, faz resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Por fim, em oração, clamar, buscar a face de Deus, o senso da sua presença e o amor em seu coração, clamando para que a luz do Senhor seja resplandecida sobre nós. Quando clamamos para que Deus resplandeça sobre nós a sua luz, reconhecemos que Ele é o centro de tudo, inclusive o centro do nosso coração. E precisamos reconhecer ídolos em nosso coração. Nosso ídolo é o Senhor Jesus, não há outro além dele. Outros ídolos competem conosco pela fidelidade do nosso coração. Como eu havia dito para vocês, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no trono do nosso coração se torna um ídolo para nós. Muitas vezes cultivamos ressentimentos contra as pessoas que nos prejudicaram, ou até mesmo cultivamos ressentimentos contra o próprio Deus. E são esses tipos de coisas
que nos impedem de conhecer a real alegria da presença de Deus e a paz da sua proteção. Então, a partir do momento que nós reconhecemos, nós sondamos o nosso coração, analisamos o nosso coração e clamamos a Deus em oração por sua luz, por sua justiça resplandecendo sobre nós, nós reconhecemos o Senhor em todas as coisas, passamos a ver, reconhecer o Senhor em tudo. A partir disso, nós teremos mais alegria do que aqueles que têm cereal e vinho à vontade, né? Como diz lá no versículo 7, que diz assim: encheste meu coração de mais alegria do que sentem os que têm cereal e vinho à vontade. Ou seja, na fartura, como está escrito no versículo 7, né? Nós teremos mais alegria do que aqueles que têm essa fartura. E mais do que isso, o salmista ele não se limita à forma de alegria que as posses materiais podem oferecer. Inclui uma felicidade que procede do amor de Deus, uma alegria maior do que aquela sentida por um agricultor que se regozija por uma colheita farta. Reconhecendo o Senhor dessa maneira, em tudo, saberemos como ter um sono tranquilo à noite, que está escrito lá no versículo 8, dizendo: em paz me deito e durmo, ou seja, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança, fazes com que eu me repouse em segurança. Querido, a insônia é uma das piores consequências advindas da ansiedade, da preocupação. Nos tira o sono, nos tira a paz, não nos deixa descansar. Mas o reconhecimento que Davi tem aqui do Senhor, aliado à sua experiência pessoal com Deus, é suficiente para lhe garantir uma noite de sono restauradora. Nós vimos ontem no Salmo 3, Davi sendo perseguido pelo seu filho Absalão e pelos seus inimigos. Mas Davi, diante de tudo isso, de toda essa situação, ele consegue ter a paz para dormir, para ter um sono seguro, para ter um sono tranquilo. Então, analisando o coração, se arrependendo, sondando o coração, perdoando, buscando a face de Deus, isso é oferecer sacrifício de justiça. O senso da presença do Senhor, o seu amor em nosso coração se fará presente em nosso dia a dia, dando a Ele o nosso culto racional. Assim poderemos saber que estamos seguros em Deus, venha o que vier. Querido, deixo aqui para você esse estudo, para a nossa reflexão, e nos vemos amanhã no próximo Salmo de número 5. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida. Até mais.